Mas aqui o que acontece... desculpa. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Qual é a influência que tem, então, a coluna sobre esses problemas? Certo. Então, na realidade, todo o nervo, esses que a gente mostrou antes, que vão para músculos, também vão ter suas divisões que vão ir para órgãos. Então, da mesma forma como a gente pode ter um problema que corre ao longo da perna, como a gente deu o exemplo do nervo ciático, a gente também pode ter um ramo do nervo que vai para um órgão que também vai ser afetado. Apesar de que aqui no Brasil ainda é muito comum as pessoas só nos procurarem pela dor nas costas, basicamente, e aí a gente acaba descobrindo essas outras coisas através das entrevistas que a gente faz com o paciente, e a gente acaba, muitas vezes, até conseguindo ajudar com algumas coisas a mais também. Rael, agora eu gostaria que tu ressaltasse um pouco a diferença de formação no quiropraxista. O que é mesmo no Brasil? É um curso superior? Um curso técnico? Certo. Como é que se insere a quiropraxia? Tá. Na realidade, hoje a quiropraxia no Brasil tem somente duas universidades reconhecidas pelo MEC, né? Uma é a Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e a outra é a Centro Universitário Fevale, em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz minha graduação. São 5 anos de graduação, são 10 semestres, né? Então, por enquanto, são só essa. Ainda é uma profissão muito recente, as universidades têm em torno de 10 anos, né? Por isso ainda o grande desconhecimento da profissão e até as dúvidas em questão da formação. Certo. E no que difere da fisioterapia? Certo. A formação? Tá. Na fisioterapia também são em torno de 5 anos a formação deles. O fisioterapeuta tem inúmeras especialidades, né? Ou ele vai agir em hospitais, na área respiratória, área cardíaca, também pode agir na área ortopédica, neurológica, né? Na realidade, o fisioterapeuta, muitas vezes, ele vai agir localmente, né? Então, se o paciente vem com uma dor lá embaixo da coluna, o fisioterapeuta vai procurar diminuir a inflamação através de inúmeros métodos, né? Métodos também não medicamentosos. Sim. Né? A diferença é que o quiropraxista sempre vai tentar buscar causas. O que é isso? A gente, através da entrevista, vai sempre ver o que aconteceu no passado daquele paciente. Então, o paciente, de repente, tem uma dor nas costas, mas pode ter torcido um pé, quem sabe há 10 anos atrás, e muitas vezes o corpo causa processos de compensação. Certo. Ele acaba dividindo as coisas. Se a gente tem um problema lá embaixo, no pé, com o tempo ele vai jogar um pouquinho daquele estresse para o joelho, do joelho para a bacia, da bacia vai passar para a coluna. Certo. Então eu sempre vou tentar buscar causas. Talvez aquela dor mais evidente que o paciente tem nas costas seja só 10% de toda a história. Então, mais ou menos, a quiropraxia funciona dessa forma. A gente nunca vai se ater somente àquele local. Pois não. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais dos tratamentos que podem ser feitos com a quiropraxia. Também vamos conferir uma reportagem sobre os benefícios da prática. Voltamos já. Voltamos ao Viva Saúde de hoje conversando sobre quiropraxia. Rael, depois do diagnóstico, quais são os instrumentos então mais usados pelo quiropraxista para poder ajudar as pessoas? Certo. Bom, então o tratamento se divide em 3 partes. A primeira parte, a gente vai dar um foco maior àquela dor maior, aquela queixa principal, né? No momento que a gente consegue dar um alívio maior para isso, a gente parte para uma segunda parte, onde a gente vai tentar dar atenção para o resto das coisas que estão acontecendo, aquelas coisas mais antigas, que talvez não estão chamando tanta atenção no momento do paciente, mas estão lá e estão influenciando na saúde dele em geral. Num terceiro momento, a gente vai virar assim como um dentista, né? O dentista faz um tratamento e depois todo mundo tem que ir para casa escovar os dentes, certo? E fazer uma revisão periódica. O quiropraxista faz a mesma coisa, né? Então a gente cuida dos dentes e muitas vezes não cuida da nossa coluna, certo? Vira mais ou menos dessa forma. A intervenção não é farmacológica, não é isso? Sim. Sem medicamentos. Sem medicamentos. Ela é feita como, então? Certo. Então, na realidade, existem dentro da quiropraxia mais de 200 técnicas, né? Cada quiropraxista vai escolher algumas técnicas com que tem mais afinidade. Cada técnica tem protocolos bem grandes.
Então, com 3 ou 4, a gente consegue dar bastante opções para os pacientes. Basicamente, a gente, depois de ter identificado aqueles problemas na coluna, a gente corrige elas manualmente, né? Então, eu gosto muito da técnica sacro-occipital, uma técnica que eu me especializei. E até a gente vai poder assistir um pouquinho de um paciente que a gente conseguiu umas imagens hoje pela manhã no consultório. Uhum. E quais são os riscos de manipular a coluna sem estar preparado tecnicamente e cientificamente? Certo. No momento em que se utiliza a manipulação, tem que ter muito cuidado, com certeza. Tem que passar por uma examinação bem rigorosa do quiropraxista, né? Porque pode haver muitos riscos, desde uma própria lesão no local, até mesmo fraturas ósseas, fraturas de costela, principalmente se o profissional não tem um bom preparo para realizar isso, né? E muitas vezes até tornar os ligamentos muito frouxos, né? Justamente porque se a gente fica manipulando num local onde não há necessidade de ser manipulado, é isso que acaba acontecendo. Então, a manipulação só deve ser usada com muito critério. Certo. Vamos assistir uma reportagem de Tiago Cidade sobre como a quiropraxia pode auxiliar no tratamento a dores na coluna.